No Brasil, as mulheres têm desempenhado um papel cada vez mais significativo no setor elétrico. Nos últimos anos, as iniciativas para promover a igualdade de gênero têm ganhado força, trazendo à tona a importância da inclusão feminina em todas as áreas da indústria, desde a geração até a distribuição de energia. Na nossa última edição do Papos, a gente abordou esse tema trazendo para vocês um levantamento do INSPER, que aponta que apenas 16% das vagas de liderança no setor de infraestrutura são preenchidas por mulheres. Eu sou a Leila Guimarães, muito boas-vindas. Vai começar o Papo de Energia, Luz sobre as Mulheres. E hoje eu recebo aqui 3 convidadas muito especiais, a Mariana Izuka, a Ana Carolina e a professora Patrícia Leite. Eu vou pedir, meninas, para vocês se apresentarem para a gente começar o nosso papo. Muito boas-vindas. Esse é o Papo de Energia. É uma honra receber vocês aqui hoje. Boa tarde, Leila. Obrigada pelo convite. Eu sou a Ana Carolina, sou economista, tenho mestrado em engenharia elétrica pela Universidade Federal do ABC e agora estou no doutorado em energia. e trabalho há 15 anos já no setor elétrico e atualmente eu sou assessora de regulação na ABRAD, que é a Associação das Distribuidoras de Energia. Então, eu vou dar a continuidade. Eu sou a Mariana Izuka. Eu sou a mãe de uma bebê de 3 anos. Então, eu sou uma mãe de uma menina. E eu sou engenheira de energia, formada pela Universidade Federal do ABC. Sou mestranda em modelagem de sistemas complexos pela USP, pela USP Leste. E já trabalhei em comercializadora, já trabalhei em hidrelétrica. E atualmente trabalho na Câmara de Comercialização de Energia, que é a CCE, na área de modelos e estudos energéticos. Olá, meninas. Obrigada aí pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Patrícia Leite, estou na Universidade Federal do ABC há 18 anos. Sou engenheira eletricista pela Federal do Mato Grosso, mestrado e doutorado na USP de São Carlos. Exatamente há 21 anos eu tirei o meu título de doutora, trabalhando com planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos e inteligência artificial. Hoje na UFBC, além desse tema, eu trabalho também com geração distribuída, mercado, né? A UFBC tem um projeto pedagógico bastante interdisciplinar e acaba trazendo para as nossas pesquisas essa tendência, né, de interdisciplinaridade dentro não só da pesquisa, mas também da graduação. Então, na graduação, eu trabalho na engenharia de energia e na pós-graduação, no curso interdisciplinar de energia. Muito bom. E agora eu queria que vocês contassem para a gente onde é que essas relações começaram. Uma veio da USP, a outra, enfim, foi para o ABC, a professora do ABC. Em que momento que esse encontro ocorreu? Como é que vocês chegaram até aqui juntas? Você conta, Mari, eu conto. Foi eu, né, na verdade. Isso que eu ia falar, Mariana ou ela? Mariana juntou a gente, é que a gente só se conhece de alguns outros carnavais, né? Eu fiz a iniciação científica, a professora Patrícia, na época da graduação, e eu fui logo nos primeiros meses, assim, acho que tinha por quadrimestre, né? Já no segundo quadrimestre eu embarquei na iniciação científica, no tema geração distribuída. Aí fiquei dois anos, né, trabalhando com a professora Patrícia, nesse mesmo tema. Aí quando eu fui fazer estágio, eu fiz na EDP, e assim que eu entrei, acho que a Carol entrou também, né. E aí a área era a mesma, assim, mas eu ficava mais na parte de geração e a Carol sempre trabalhou na parte de regulação da distribuidora. Mas aí a gente ali se conectou, eu a convenci de fazer mestrado na UFABC, e aí a partir daí acabou tendo essa relação com a professora Patrícia, a Carol, e quando esse ano que eu queria fazer esse estudo, né, sobre a participação das mulheres no setor elétrico, eu queria, na verdade, o meu pensamento era fazer um artigo, produzisse, que tivessem dados, assim, relacionados a essa participação, tanto no aspecto mundial quanto brasileiro, e que a gente fizesse um levantamento de como as empresas estão encarando essa questão de gênero. Aí eu logo pensei na Carol e na professora Patrícia.
E aí a gente acabou, eu as convenci a topar entrar nesse projeto do artigo, e aí a gente acabou publicando. Mas o elo ali sou eu. Então, você juntou um grupo. Me conta assim, eu queria que vocês me contassem um pouco mais dessa pesquisa, né? Vocês traçaram juntas ali e ela apresenta uns dados interessantes sobre as carreiras, né, de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E eu queria que vocês me apresentassem esses dados um pouco, o que vocês encontraram nesse cenário, de que maneira, né, a gente pode, né, buscar essa equidade também. Bom, então a pesquisa a gente fez com uma pesquisa secundária, porque a gente não tem esses dados. Aí eu acho que a fonte principal foi uma pesquisa da própria ANEEL, que ela fez, eu acho que no ano de 2023, e aí a ANEEL é um pouco mais fácil para conseguir os dados, né, das empresas, e aí ela consegue de todos os segmentos. E aí, baseado nessa pesquisa, a gente fez, também pesquisamos algumas coisas que o IEA, né, que é a Agência Internacional também foca, mas eu acho que sobre o setor elétrico mesmo, a nossa fonte de dados foi essa pesquisa da ANEEL, né, que demonstra que você tem uma participação feminina, mas aí conforme você vai subindo os níveis, né, de cargo, essa participação vai diminuindo. É meio que já comprova o que a gente consegue enxergar, né? Então, hoje eu estou na associação, a gente tem grupos de trabalhos, e aí, quando você vai para os grupos mais operacionais, mais técnicos, você vê bastante, até uma quantidade de mulheres. Mas aí você vai subindo para os níveis mais gerenciais, mais estratégicos, isso diminui drasticamente, assim, né? Então, essa pesquisa que a ANEEL, esses dados que a ANEEL demonstrou e que a gente utilizou no artigo, ele praticamente demonstra o que a gente enxerga, né? Então, acho que depois a professora Patrícia, a Mari pode comentar também, acho que na CCE, que é a empresa que ela está hoje, como que é a percepção, né? Mas eu entendo que esses dados, a pesquisa da ANEEL retrata muito. Assim, eu já estou há 15 anos no setor elétrico, era muito menor, se você me perguntar lá quando eu comecei, quem que você tem de mulher de referência, praticamente não tive. Eu nunca tive nenhuma chefe mulher, eu já fui gestora, mas eu nunca tive nenhuma gestora mulher, e aumentou muito a quantidade de mulheres, eu consigo perceber isso desde 2009, mais ou menos, quando eu comecei a trabalhar no setor, mas eu vejo ainda que é pouco, principalmente quando você vai subindo ali nos níveis estratégicos. E eu falando até como uma mulher negra, tipo, aí é zero mesmo, a gente nem entrou nesse recorte, né? Mas é muito pouco, assim, eventos que eu palestro, assim, é quase nula, assim, a participação de mulheres, é bem pouca a participação de mulheres, na realidade, né, mas se você for fazer um recorte racial também, é praticamente eu ali que geralmente aparece ali, são muito poucas mulheres. Então, eu acho que esse artigo, ele acaba demonstrando muito o que a gente vê na prática mesmo, infelizmente. Aí eu acho que a professora Patrícia, ela pode falar também da questão, da graduação, né, que realmente são poucas as mulheres que fazem, graduação nessas áreas, porque a gente tem pouco incentivo, né, eh, a a estudar, tra a ficar nessa área que é STEM, né, que é ciência, tecnologia, engenharias, assim. Então, se a professora puder. Então, assim, tem ainda, apesar de já ter uma presença mais significativa do que já teve, né, se você for pegar na minha época, que eu fiz a graduação em 95, engenharia elétrica, né, praticamente uma mulher, às vezes não tinha nenhuma mulher na sala de aula de 30, 40, eu tive uma colega de turma, né, que viemos juntas, né, nos formamos juntas, entramos juntas, nos formamos juntas, né, mas assim, né, eram, assim, 4, 5 mulheres no mesmo período, né, em turmas diferentes, fazendo engenharia elétrica, onde as salas estavam, né, bastante lotadas de homens, né, então assim, mas hoje em dia já está um pouquinho, né, já uma participação mais significativa, não só na universidade, mas como a Ana falou, em congressos, né, eu comecei a participar de eventos do setor elétrico, meu primeiro congresso
né, no setor elétrico foi em 98, quando eu estava no mestrado ainda, né, e se eu tivesse, na época a gente não tinha tantas câmeras, né, para celular para ficar batendo foto, mas se eu tivesse fotos daquela época de agora, né, dos eventos que estão acontecendo agora, a gente já vê uma diferença bastante significativa, mas ainda é pouco, né? As mulheres são pouco incentivadas a participar, né, dessas áreas, como a Mariana falou, de engenharia, de ciências exatas, né? Normalmente, e existem estudos que falam que depende de como elas são direcionadas na educação primária, né, elas não vão para a área de exatas, porque cria-se um fantasma a respeito da área de exatas e as mulheres acabam não indo porque não foram incentivadas a participar, né? E a gente percebe assim, uma diferença da reação de uma mulher e de um homem na sala de aula, e aí eu reforço muito para os alunos que isso não tem nada a ver com inteligência, né? Isso é vocação, é aptidão, é outro olhar que a gente tem que colocar, né? A mulher tem um olhar diferente sobre um determinado ponto que por muito tempo foi abafado como esse seu olhar não serve. E aí, nessa direção, quando você vem com discussões interdisciplinar, a gente vê que a participação da mulher, ela tem uma importância muito grande, né? Porque a mulher, ela tenta sempre olhar o problema como um todo, né? Então, a área interdisciplinar acaba, né, atraindo as mulheres mais, né, para essa área de exatas, mas ainda precisa de uma participação maior. Então, assim, eu já cheguei algumas turmas de 30 alunos ter 10 mulheres em sala de aula, tá? Hoje em dia não está acontecendo isso, tá? Houve uma diminuição, principalmente não vou atrelar isso à pandemia, né, ou depois da pandemia, mas assim, da pandemia e para cá eu não consegui ter uma turma onde eu tinha uma participação aí de 10 mulheres, uma turma de 30, tá? Porque eu já tive isso e eu olhava isso porque normalmente eu aplico trabalhos em grupo e normalmente eu buscava colocar uma mulher em cada grupo para ter essa participação junto, né? E hoje em dia eu não consigo mais não tenho conseguido esse número, né, de mulheres. Então, assim, houve no meu sentimento, uma leve diminuição na participação, mas se a gente for comparar anos anteriores, sim, tinha. Na minha época de graduação, hoje já tem bem mais mulheres na área de exatas, né? E, assim, na época, a Mariana foi minha primeira aluna de iniciação científica, né? É uma mulher. A minha primeira aluna orientada a defender que defendeu o mestrado foi uma mulher também. Então, assim, não foi uma coisa programada nem pensada, aconteceu, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente busca com esse projeto interdisciplinar também, ter essa coisa um pouco mais orgânica, né? Então, assim, incentivar de forma orgânica, propiciar o ambiente para que isso aconteça, né? Mas as mulheres precisam chegar, principalmente na universidade. Talvez, né, não coincidentemente, as mulheres também te procuram para ser orientadoras, porque a gente precisa desse referencial também, né? Você estando há mais tempo nesse mercado, sendo uma mulher, uma acadêmica, uma professora com uma carreira, sem dúvidas, também serviu de espelho para muitas outras. De experiência individual, vocês três, o que também sabendo que esse estímulo muitas vezes falta para a entrada nesses mercados, que isso ainda é uma questão da nossa formação básica, né? As mulheres não são incentivadas, às vezes, a seguir essas carreiras de ciência, tecnologia, matemática, engenharia. Qual foi a experiência de vocês? Assim, o que motivou cada uma de vocês a essa escolha de carreira? Já havia alguém ou foi assim, participei de alguma feira, conheci alguém que me inspirou a seguir essa carreira? Olha, eu vou começar falando por mim. A minha ideia, quando eu fui pensar em fazer faculdade, era trabalhar na área de saúde. Aí eu fui, ah, eu tinha boas notas, né, na escola, aí a coordenadora lá da minha escola me chamou e falou assim: "Não menina, essas notas em matemática, em física, é um desperdício você não fazer engenharia. Você precisa fazer engenharia, a gente precisa encontrar uma engenharia que você goste". E foi assim que eu caí no mundo da engenharia, Uma nem mulher que te passava na minha incentivou. cabeça, nem passava na minha cabeça. Eu queria acho que era fazer nutrição na época, e
simplesmente ela foi ali e me direcionou. Aí conversando em casa, aí meu pai falou: eu acho que é melhor você dar uma pesquisada. E foi Eu ia assim que eu entrei na perguntar isso, engenharia. como é que foi a recepção em casa quando você falou: "Vou fazer engenharia"? Em casa não foi, eh, nada, tão assim, extraordinário. Eu sempre gostei, assim, eu sempre estudava, então para os meus pais foi mais tranquilo, assim. Em casa não teve assim, mas eu tive que ter esse empurrãozinho de outra pessoa para poder ir na área de exatas. E você, Carol? Bom, eu não sou exatamente de exatas, né, que eu fiz É, economia. economia. Eu sempre gostei de economia, mas sempre mais para o lado macroeconômico, assim, vamos dizer. Então, até quando eu fiz a faculdade, eu me identificava mais no lado macroeconômico. E eu tinha uma perspectiva, assim, de prestar concurso, trabalhar no IBGE, eu gosto desse lado mais social. Mas eu acabei fazendo estágio. Meu estágio foi na CPFL, e eu meio que já caí nessa área de regulação. E aí, no começo, eu tinha uma certa insegurança, porque eu achava algo muito específico. Aí você sempre pensa, nossa, mas se não der certo isso aqui, né? Onde que eu vou trabalhar? Porque um contador, você trabalha em qualquer lugar, né? A contabilidade geralmente é a mesma coisa. E aí eu caí nesse regulação, tarifas, que é uma coisa muito específica. Mas aí, conforme foi passando o tempo, eu fui vendo que era uma área interessante, que você tinha dois lados, né? Você tem poucas vagas, mas tem vagas boas. A remuneração é adequada, porque é uma área mais específica. E aí eu fui fazendo. Aí quando eu conheci a Mari, ela me falou do mestrado, e eu sempre tive vontade de dar aula, assim, também, né? Então, era uma outra. E aí eu pensei, por que não o mestrado, né? E aí eu fiz o mestrado, aí o mestrado e o doutorado mais focado em energia é mais por conta do meu trabalho mesmo. Então, já estou aqui, se um dia eu for dar aula, eu acho que eu vou me dar melhor na carreira de energia do que voltar para economia, porque eu teria que fazer de novo, porque você vai perdendo, né, as coisas, né? Então, assim, ficar na carreira de energia foi uma decisão, mas de acordo com o que foi acontecendo, né? Foi dando certo a carreira e tal, e aí eu fui ficando. E hoje eu acho que eu fiz a escolha certa, eu gosto, assim, dessa área de energia. E você, professora, como era em 1995 essa escolha de carreira? E a escolha foi um pouquinho antes, porque foi no técnico, quando eu terminei a oitava série, né, lá na cidade onde eu morava, tinha o desafio que quem tinha feito um bom segundo grau, né, um bom primário, fundamental, se entrasse na escola técnica, ou tinha vestibulinho, que a gente chamava, né, a escola técnica, ou a escola a tradicional, se passasse nos dois vestibulins, significava que tinha feito um bom curso, né? Então, todo mundo tinha que fazer, e eu fiz, passei nos dois. E aí, perguntei qual era o curso mais difícil da escola. E aí, técnica, porque eu não tenho ninguém na minha família de engenheiro, não tem ninguém, nada, nada. E aí, o curso mais difícil era eletrotécnica. Eu falei, então, pois é esse que eu vou fazer, porque era o mais difícil, o desafio. E aí, fiz o curso técnico na expectativa de, se não der certo, eu vou para a escola tradicional, né? E aí, vou indo. E aí gostei do curso técnico, e a minha turma de técnico ganhou por ter sido uma turma boa, a gente ganhou uma visita a Itaipu. E aí eu fui conhecer Itaipu, na época eu estava terminando, construindo ainda, né, mas já estava assim, alguma coisa, né. E aí fiz uma pergunta lá, o que eu preciso fazer para vir trabalhar em Itaipu? E é óbvio que quem estava recebendo o curso de eletrotécnica era o engenheiro eletricista. Ele falou, tem que fazer engenharia elétrica. E aí eu falei, nossa, eu tenho que fazer engenharia elétrica, eu tenho que trabalhar em Itaipu. E aí, assim, eu fui fazer engenharia elétrica e ninguém sabia de onde eu tinha tirado engenharia elétrica, porque eu ia trabalhar em Itaipu. E aí fui fazer a minha graduação, depois fiz estágio em Itaipu, né? Realizei um pouquinho do meu sonho lá de trabalhar em Itaipu. E aí fui fazer pós, trabalhar com geração, porque Itaipu ainda estava na minha mente, né? Uma hora eu vou para Itaipu, né? E aí fui fazer, mas aí a vida vai te levando por outros caminhos, né? Eu hoje sou professora na universidade aqui na Federal do ABC, muito feliz. E assim, hoje eu vejo assim, se eu não tivesse feito engenharia elétrica, eu não sei o que eu faria. Assim, não realmente, eu acho que foi uma escolha que foi se dando por essas questões do desafio, né?
e aí estava imposto o desafio, e aí nem eu sabia que seria tão grande, né? Porque aí tem vários desafios, de repente você está numa turma que a maioria é homem, mas aí eu já, no técnico, eu já tinha essa realidade, né? Então, depois eu fui para a graduação. Quando eu fiz estágio em Itaipu, não tinha banheiro para mulher em Itaipu, né? Caramba! Então, assim, foi um desafio, mas, assim, foi o que me moveu, o desafio. Muito interessante, e experiências, né? Eu recebi aqui já no programa várias pessoas, várias mulheres, e eu sempre faço essa pergunta, né? Você tem alguém na família? Por que engenharia? Porque a gente sabe realmente que existe, tem que ter essa varinha mágica aqui que atrai também para a carreira, porque muitas vezes não é em casa que esse incentivo vem, né? Então, 3 experiências completamente diferentes, né? Uma por uma orientação pedagógica, uma outra por uma paixão pela usina e uma por uma oportunidade de portas abertas no setor também, né? 3 coisas que hoje, né, 20, 30, 40 anos depois, continuam sendo muito importantes para o acesso de mulheres no setor. O incentivo, as vagas, né, as oportunidades e essa experiência também, né, experiência tanto de viagens quanto de cursos, de que às vezes a própria escola proporciona também, né? De você fazer uma visita, de você de conhecer esse leque de experiência. Vocês são um recorte bom também, né? Dessa própria pesquisa que vocês fizeram de como essa participação se dá. Eu queria até fazer uma pergunta, né, aproveitando que a gente está falando das experiências pessoais, antes de entrar na pesquisa. Você falou que você nunca teve uma gestora mulher, né? A gente sabe que quanto mais o topo, menor a quantidade de mulheres, assim. Você foi uma gestora num setor onde antes você não experimentou ser gerida por uma mulher. Como é que foi a construção desse papel sem um modelo de liderança feminina que antecedeu? Porque a gente até estava ouvindo um podcast ontem falando sobre a tendência é a gente reproduzir o modelo masculino quando a gente chega na liderança, mas a gente tem a capacidade de liderar de uma maneira diferente também, né? A professora Patrícia citou aqui sobre a participação na interdisciplinaridade, as mulheres tinham mais jogo de cintura ali, então como foi essa sua experiência também liderando no setor, assim? É uma boa pergunta, porque não tinha sido líder, né? Eu coordenava alguns júniores, mas não tinha esse cargo de coordenação na empresa anterior, né? E aí, quando eu fui ser gestora, foi engraçado, porque eu acabei me baseando em muitas coisas da minha gestão masculina, mas tentando evitar o que eu já estava entendendo que era um machismo, que eu percebia que existia. Foi em 2019, 20, a gente já estava falando sobre isso, né? Não tanto quanto a gente fala agora, mas a gente já conseguia perceber algumas coisas. E eu passei por algumas situações, né? Que eu pincelei ali, eu falei, isso aqui não é muito bom, não. Acho que a parte da comunicação aí é geral, não depende, né, de homens e mulheres, mas então, quando eu fui ser gestora, eu tentei pegar essas experiências não tão boas que eu tinha percebido, que eu acho que eu percebia que talvez fosse uma gestora mulher, aquilo não teria acontecido, e ter como experiência do que não fazer, vamos dizer assim, né? E tentei, mas eu tenho se eu posso dizer alguma coisa boa de mim, assim, eu tenho uma facilidade com pessoas, então essa parte de comunicação, de tentar entender que as pessoas não têm motivações diferentes, assim, então fui caminhando por esse lado e deu certo. Hoje eu tenho minha turminha ali que eu fiz a gestão, a gente é amigo, conseguimos criar um vínculo ali, foi interessante. Legal. Vocês juntas, né, vocês fizeram a construção desse artigo, também participaram de eventos, artigo pelo próprio Segre Brasil também, falando sobre esse tema também de desigualdade e o impacto também, isso tem um impacto na saúde mental também dos profissionais, etc. Eu queria que vocês comentassem um pouco como tem sido esse retorno dos profissionais também, ou por onde vocês têm passado, onde esse tema foi debatido. Como é que as pessoas têm recebido? Como é que vocês conseguem abordar isso? Levar essa pesquisa também para aplicação
no dia a dia, levantar esses pontos, falar sobre a necessidade de participação de mulheres em conselhos, em cargos de liderança, sobre a motivação também, que a gente falou para essa entrada no mercado de trabalho. Como é que vocês têm conseguido visualizar isso hoje? Eu falo bastante sobre essas questões, assim, dentro do ambiente de trabalho. E eu tô lendo um livro que o recorte é outro, né? Que é o Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Uhum. E o recorte é outro, né? Porque fala de racismo, mas acho que a questão é sempre assim: todo mundo sabe que tem uma questão de gênero, mas nunca é falado aqui, é o que ela fala, todo mundo sabe que existe racismo estrutural, mas quando você pergunta, eu nunca sou racista. Então, eu acho que essas questões são sempre assim, nesse sentido, assim. Todo mundo sabe que tem uma questão de gênero, mas é muito difícil a pessoa fazer uma autoavaliação e verificar o quanto que ela contribui na gestão dela para essa disparidade. Então, assim, e aí a gente acaba sendo os chatos, né? As chatas, porque sempre tem que estar lembrando ali o porquê que não contrata para aquela vaga específica uma mulher. Ou porquê que tá tendo promoções para cargos gerenciais e não se tá tendo mulher ali em cargo estratégico, assim, sabe? Porque a gente vê, por exemplo, gerente de secretárias. Normalmente é um perfil de mulher. Diretora de RH não é um perfil de mulher, mas normalmente essas pessoas acabam sendo assim. Mas, por exemplo, eu trabalho na área de modelos energéticos. Eu trabalhei bastante com preços, assim. Então, gerente de middle, de áreas estratégicas, onde está a tomada de decisão, a mulher ainda ela tem uma dificuldade de entrada. Então, é nesse sentido que a gente acaba sendo os chatos, porque é um assunto que eu sempre acabo tocando e eu sempre acabo, falando, assim, na CCE existe um grupo de diversidade, em que a gente está discutindo esses assuntos, aí é de diversidade tanto de gênero, quanto a questão do LGBTQI+, raça, idade, então tem outros grupos, assim. Mas aí, como eu estou vinculado de gênero, a gente acaba discutindo esses pontos e acaba fazendo esse papel, assim, de lembrar até de pontuar, assim, tanto na entrada, quanto de uma cooperar com a outra. Então, assim, ver uma oportunidade legal e falar assim: "Por que você não tenta?" Por que que eu não posso? Então, assim, é sempre sendo essa 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 pessoa que fica sempre pensando nessas questões, assim. Aqui, um pouco, só complementando, assim, né, talvez contribuindo também, eu sou bastante disciplinar, né, eu fiz eletrotécnica, engenharia elétrica, mestrado, doutorado em elétrica, né, e assim, eu fui presidente do Centro Acadêmico da Engenharia Elétrica, né, imagina isso em 94, 93, eu fui diretora do DCE, Diretório Central dos Estudantes da Universidade, né, nesse período também. E dentro da universidade, já fui coordenadora da pós, já fui vice-diretora do centro, mas assim, eu também nunca fui, estou tentando me lembrar se em algum momento a mulher era a minha gestora, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, né, eu venho de uma gestão onde eu fazia gestão de muitos homens, né? E pouquíssimas mulheres também, né? E dentro da universidade tem grupos bastante, aí eu acho que quando a Mariana ela fala, né, e traz essa discussão, também está na formação dela, porque a universidade, né, eu falo, esse projeto interdisciplinar, ele traz isso, né, traz essas discussões, né, do ponto de vista ambiental, social, técnico, econômico, então a pessoa acaba se formando, e aí eu vejo agora a Mariana falando, né, assim, a UFBC tem muito forte essas discussões, né, nas portarias, para entradas na pós, na graduação e tudo mais, grupos discutindo, mas eu nunca fiz parte de um grupo desse, como a Mariana está dizendo, faço parte desse grupo para poder trazer porque também a gente tem essa dificuldade da discussão por ser uma formação muito disciplinar.
né? E por ter feito gestão de muitos homens, né? Então, assim, a UFBC ainda, apesar de ter muita discussão, no curso mesmo que eu faço parte na engenharia de energia, nós somos em 30 e poucos professores, eu acho que nós somos em 7 ou 8 mulheres, se eu não me engano, o número certinho, né? Então, assim, a gente acaba não tendo, porque a gente ainda está no meio. Então, assim, eu vejo que essa nova geração, né, Mariana, a Carol, já vai vir com um olhar diferente, as gerações já estão vindo com um olhar diferente, né, de mais participativo. Às vezes a gente tem até um pouco de, e eu estou dizendo isso como mulher, né, que a Leila disse, a gente às vezes, isso está enraizado na gente, às vezes a gente tem até medo de fazer esse tipo de discussão, porque a gente não consegue, assim, não consegue lidar com tanta naturalidade como essas novas gerações, né, e tá dando assim. Aí agora a Mariana falou, eu participo, eu falei, nossa, fiquei pensando, não, eu não participo de nenhum grupo aqui na universidade, e tem vários grupos que fazem essas discussões, né? Eu acho que, assim, muito o que a Mari falou, hoje que a gente comenta mais sobre, discute mais sobre isso, é bom esses grupos de discussões, eu acho que a gente consegue perceber mais o machismo, onde as mulheres não têm fala. Eu percebo, né, nas reuniões, assim, que você vai chegando num nível estratégico, as mulheres elas vão ficando mais quietas, quando você tem um grupo muito grande de homens, héteros, brancos, as mulheres elas vão se apequenando, assim, não sei se está certa essa palavra, mas elas vão ficando menor. Sim. Então, acho que tem isso que a Patrícia falou, né? Parece que as mulheres mesmo têm um pouco de receio de ir, né? Então, acho que o que eu tento fazer agora, que eu comecei a perceber mais isso, é meio um trabalho de formiguinha, né? Então, a gente fez um evento ano passado, que era um evento técnico, e todas as discussões, eu acho que a gente, sei lá, foram vários painéis. Cada painel tinha 4, 5 pessoas. Então, assim, no geral, ali no palco, subiram quase umas 30 pessoas, assim. E nenhuma mulher estava fazendo a parte técnica, estava só na plateia. E isso me incomodou muito, porque eu falei, gente, como hoje, 2023, o tanto que a gente está se falando disso, você faz um evento do setor, foi do segmento de distribuição, mas você não convida uma mulher para apresentar, para fazer uma apresentação de pontos técnicos. Eu duvido que dentro da empresa não tenha uma mulher que saiba falar desse assunto. E, no entanto, que elas estavam ali convidadas, mas não estava. Aí eu tive a oportunidade, quando eu pude falar, né, para a diretora de comunicação da Brad, falei, a gente como associação, talvez a gente possa de alguma maneira fomentar, instigar que quando a gente for ter esses eventos, trazer mais mulheres e tal. Então, acho que é um trabalho de formiguinha, assim, da gente que está discutindo isso, observar e tentando, porque não dá para pegar todas as brigas, porque a gente vira chata, mas eu acho que nas oportunidades que a gente tiver, a gente tem que pontuar, olha, aqui não tem, e eu reparo agora, antes eu não reparava, mas agora eu reparo, olha essa foto, só tem homens, nenhum, é possível que não tenha uma mulher que sabe falar desse assunto, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente também tem que aprender a ser a chata mesmo, porque tem coisas que se você não deixar a pessoa constrangida, ela nunca vai perceber, ela nunca vai se tocar que ela está fazendo, e são coisas muito simples. É uma mulher falar e você não comentar nada sobre aquilo, ou interromper ela, ou ela comentar e ser um comentário que passe, ninguém dá atenção, que eu já vi isso acontecer também. E aí, às vezes eu me cobro. Nem sempre eu consigo fazer isso, mas às vezes eu me cobro, que eu acho que a gente tem que... a fulana deu um comentário, né? Acho que é bom a gente... E é difícil, não é simples, porque as pessoas não têm essa consciência, como a Mariana falou, assim, eu não faço isso. Mas é estrutural, né? Ele cresceu fazendo isso, ele não vai entender que aquilo é uma forma de você separar, não ouvir a mulher, né? Então, eu, assim, de painel, grupo de discussão, assim, eu mando, assim, vai ter um evento tal. Aí eu pergunto, não existe nenhuma mulher especialista nesse assunto para participar desse painel? Eu sou, nesse aspecto, assim,
Eu pergunto, assim, se eu conheço a organização, eu tô ali para perguntar e fazer esse meu papel. É Eu, curioso. Pode terminar, professora. eu acho que é isso mesmo, viu? Porque esses dias aconteceu uma coisa interessante, assim, teve um Steam Day aqui na USP, o primeiro Steam Day, né? E eles me falaram, monta uma mesa sobre energia renovável. Eu falei, legal, então eu vou chamar a Patrícia e vou chamar a Juliana. Montei a mesa, Patrícia e Juliana, né? E tinha um outro tema, chamei um outro rapaz lá, que é André, e o Newton Lima. Quando eu vi, a gente estava num grupo onde a maioria era mulher. E aí as pessoas, mas assim, não foi uma coisa que eu pensei, mas assim, naturalmente, por conhecer a atuação tanto da Patrícia, que é do Instituto Aceite, como da Juliana, que é professora na UFBC, eu era tutora da mesa, eu falei, vou convidar. E isso se tornou uma coisa assim, nossa, que bacana, vocês montaram um painel onde mais de 50% é mulher e tal. Aí, ao mesmo tempo, assim, vieram parabenizar e tudo mais, mas assim, não tinha sido uma coisa que foi, assim, pensada para ter essa estrutura. Mas, ao mesmo tempo, eu me senti feliz porque foi uma coisa que aconteceu natural. Aí, na hora, me veio aquela atenção que antes eu não tinha essa sensibilidade. Eu falei, nossa, que bacana eu ter colocado isso naturalmente, né? E é isso que a gente gostaria que acontecesse, né? Não precisar cobrar, né? Mas, assim, ao longo dessa jornada na UFBC, desses 18 anos que esse projeto pedagógico, onde isso é colocado, eu comecei a me sensibilizar para algumas coisas que antes eu não me sensibilizava, né? Assim, e até porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre falei, nunca ninguém cortou a minha fala. E a Mariana, que trabalhou muito comigo, ela sabe, eu sempre assim, se eu tinha que falar, eu falava. Podia outro falar e eu falava, né? E assim, então parecia que estava normal, até eu me sensibilizar com outras situações que não. Mas eu acho que eu fui vindo e sendo educada num ambiente que se eu não falasse eu tinha que calar. Então eu sempre colocava minha assim e muitas vezes as pessoas não calavam. Mas até então, até eu conseguir esse olhar, eu também não tinha. Então é importante essa conscientização, né? Que a Carol falou assim, não, a gente tem que falar. A Mariana falou, quase que assim, nós vamos ser os chatos falando, né? As chatas falando isso, mas isso faz parte da educação, porque senão a gente não vai mudar o cenário. Não muda, porque Isso. até nós mulheres tem essa dificuldade, né? E nesse sentido a gente organiza os fóruns das mulheres no CIGRE, no SNPTE, tem lá na Bienal de Paris, né? E veja que está sendo uma conquista a cada ano. O último a gente tinha o auditório lotado de pessoas assistindo e querendo ouvir, né, o que essas mulheres iam falar. Então, assim, se a gente realmente não... hoje eu vejo que isso é necessário, né, assim, mas eu confesso que eu não tinha essa sensibilidade, porque eu acabava, né, me colocando, mas eu venho de um outro caminho. É curioso, assim, a gente está em 2024, a nossa entrevista está indo ao ar aqui no dia 21 de novembro, acabamos de encerrar o G20, as discussões do G20 aqui no Brasil, e ao mesmo tempo em que as empresas do setor elétrico todas abraçam as estratégias ASG, abraçam os ODS, onde a gente tem a pauta, sim, de equidade de gênero, onde isso se torna um tema cada vez mais discutido. Quando a gente trata de comunicação, marketing, essa estratégia ela é muito posicionada, ela é muito usada na comunicação, mas vocês conversando agora, eu vejo o desafio que é implantar isso na prática, né? Que a gente consegue, na teoria, caminhar bastante. Eu tive, né? Esse é o nosso último papo de energia do ano, então finalizo aqui a série de entrevistas que a gente fez em 2024, dando seguimento, que isso começa lá no CIGRE. Em novembro de 2023, eu participei dessa mesa, eu tive lá no palco do SNPTE, encerrando o Fórum de Mulheres, naquele debate com quase, 500 pessoas ali naquele auditório, para ouvir a nossa experiência, para ouvir sobre o nosso trabalho. Aqui na Memória da Eletricidade, a gente tem a felicidade, né, de ter todas as gerências ocupadas por mulheres, e a nossa diretora executiva é uma mulher, o corpo majoritariamente feminino, mas a gente vê que isso ainda está muito difícil de ser pensado e estruturado, a ponto de eu ouvir vocês
se qualificando como chatas por exigir direitos, por exigir a equidade, por exigir o mínimo, que homens não são chatos por exigir, que homens não são chatos por se posicionar, mas a gente, quando fala, ainda vê, né, uma carinha torta, ainda é desconsiderado, às vezes, então, a nossa opinião. Então, eu queria até, a gente até entrou para a minha última pergunta, a gente tem visto muitos exemplos positivos no setor elétrico, né? Esse ano a gente teve marcos positivos, em 2023 vocês citaram na pesquisa, né, a inauguração de Tucano, complexo eólico 100% feminino. Esse ano o ONS teve uma operação toda montada por mulheres, desde o planejamento até a execução. A gente tem brigado muito e sido muito chata aí, pelo visto, vai dar resultado, a gente não pode deixar, a gente não pode desistir, deixar de acreditar, de continuar buscando os nossos direitos, né? Porque é isso que a professora falou, existem mulheres qualificadas em todas as áreas, vocês citaram, não é possível que não tenha, não é possível, tem, a gente está aqui, né? A gente se qualificou para estar nas posições que a gente ocupa, assim, então, buscar e de se fortalecer, né, professora? Mariana citou o exemplo desses grupos. Esses grupos estão se multiplicando pelas empresas. A gente recebeu aqui 2 entrevistas atrás uma colaboradora do ONS que falou também sobre esses grupos afirmativos, sobre esses grupos de discussão. Às vezes, mas eu vou lá para conversar. É nesse debate que a gente fortalece o outro, né? É nessa conversa que a gente está tendo aqui, que eu conheço o exemplo de vocês, que eu escuto, eu troco, e esse relacionamento também, porque a sua mesa só foi a maioria feminina porque você tinha um relacionamento com essas mulheres, o conhecimento dessa experiência delas também. Então, mulheres se aproximem, né? Se escutem e aprendam uma com as outras e tragam as outras para a roda, é o famoso que a gente sempre fala, uma sobe e puxa a outra. E eu queria terminar esse nosso papo descendo ao ouvido de cada um de vocês também essa projeção, assim, o que vocês esperam? A gente está terminando um G20, a gente está terminando 2024, indo para o 2025, a gente tem COP30, as nossas discussões vão ampliar sobre sustentabilidade, sobre energia, como a gente debate sustentabilidade com essa participação feminina. Queria que vocês falassem aqui também. Bom, eu vou começar aqui falando que acho que um dos argumentos que utilizam, que é totalmente válido, é a questão da competência, né? Ah, a gente precisa olhar a competência. Mas, assim, se você for ver os estudos, as mulheres, elas buscam mais capacitação, tanto na questão de hard skill como soft skills, as mulheres, elas acabam buscando mais. Então, as mulheres, elas vão atrás de especialização, mesmo que na trajetória a gente não é incentivado a a estudar. Dentro de casa, normalmente, é focado para que o espaço para o homem estudar, se especializar, é dado mais para o homem do que para a mulher. Mesmo porque a mulher ela ainda tem boa parte ainda dos cuidados de casa. Então faz dupla, tripla jornada. Então, essa questão da competência precisa ser, assim, melhor vista, até porque a mulher, ela anda buscando cada vez mais esse aprimoramento. E, e nesse sentido que eu acho que o principal argumento acaba sendo, inválido. E aí eu queria Projeções para o também futuro. aí aí o que eu também queria falar, que não existe desenvolvimento sustentável sem que você pensa, no como que a energia impacta a vida das pessoas. Então, assim, não é desenvolvimento sustentável, ele não está só no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento, de como que, de como ele está, como esse consumo ele acontece, como que você faz uma distribuição, social, é uma transição energética, ela precisa ser justa. Então, nesse sentido, o papel da mulher, o olhar da mulher para nesse mercado, ele é essencial. E então, assim, a gente só vai ter um desenvolvimento sustentável real a partir do momento em que mulheres e meninas tiverem oportunidades semelhantes ao dos homens. Eu acho que a minha mensagem principal é essa.
Perfeito. E contribuindo aí um pouco, eu acho assim, como a Mariana disse, não é mais só a competência, é visibilidade, né? O que eu percebo, assim, nessa questão da gente se sensibilizar de como a mulher pode atuar, como ela pode trabalhar, quais são os campos, as áreas que ela pode estar atuando, né? E aí, nesse sentido, a Mariana ela me chamou para a banca de qualificação dela e ela disse assim, vai ser só mulheres na banca. E aí isso me chamou a atenção, sabe? Quando ela me disse isso, eu falei assim, nossa, eu já estou aí desde 2007, alunos defendendo, ia na graduação, ia no mestrado, ia no doutorado. A minha primeira aluna a defender o mestrado foi uma mulher, né? E eu nunca tive uma banca só de mulheres, né? Pensei. Aí eu falei, nossa, eu nunca pensei em uma banca só de mulheres, né? E aí eu parei diante disso que a Mariana tinha colocado. Eu falei, será que eu também não estou contribuindo se eu não dou visibilidade, né? E aí eu falei, eu tenho uma banca agora, uma mulher vai defender dia 12 de dezembro, doutorado. E eu falei, deixa eu pensar aqui as competências, pessoas que eu conheço, mulheres que estão aí atuando. E eu montei uma banca, né, de doutorado com 5 pessoas, que vão ser só mulheres, né? E aí, sabe, isso, depois olhando para isso, falei, nossa, eu nunca tinha feito isso, assim, porque o que está mais visível, muitas vezes, para a gente? O homem técnico, né, que tem a capacidade de fazer aquela avaliação. E aí você vai montar uma banca, quem que vem na sua cabeça? Aquilo que está mais visível para você, sempre. Então, assim, eu acho que essa questão que hoje é muito importante para a mulher, porque eu acho que competência já está aí. Né? Os estudos mostram que as mulheres buscam, né, estudam mais, se formar, formações complementares, então precisa de visibilidade. Né? Então, assim, eu acho que isso é uma mensagem forte, né? A questão da visibilidade da mulher, e a questão da visibilidade da mulher como um todo, né? Como a gente tem aí a tripla jornada, muitas vezes, que não é fácil, né? E muitas vezes eu falo assim, o que eu gostaria de ouvir das mulheres não é mais o currículo Lattes dela, nem as produções que ela tem, porque isso a gente vai, abre o currículo e vê. Eu gostaria de saber qual foi a trajetória do dia da Mariana para a Mariana chegar aqui, qual foi a trajetória da Ana Carolina para ela chegar aqui, o que a Leila fez hoje, desde a hora que ela acordou para ela estar aqui, né? Porque a hora que a gente mostrar que porque não é o nosso currículo, mas é a nossa trajetória de vida para estar em algum lugar, né? O que nós precisamos passar, né, para chegar em uma direção, ou para a gente chegar na sala de aula, ou para a gente chegar na CCE, para a gente ser mãe, para a gente ser esposa, né? O que a gente precisa passar. Então, eu acho que em um determinado momento, aí, Leila, você disse, né, do futuro, eu acho que a gente precisa também mostrar isso, sabe? Porque a gente caminhou, do meu ponto de vista, a gente caminhou tentando mostrar aquela mulher super competente tecnicamente, aquela mulher diretora, aquela mulher, mas às vezes, para ela chegar a ser diretora, ela teve que, sabe, ralar para poder, né, levar um dia bastante pesado, né, para poder chegar às 7 da manhã numa empresa e exercer o papel de diretora, né, até o horário do almoço, e depois sair para o almoço e voltar para ser diretora de novo, depois tem a noite. O que acontece? Né? Acho que eu gostaria muito de que isso também viesse à tona, mas porque a competência a gente sabe e a gente já mostrou que tem, né? Aí precisava dar essa visibilidade, eu acho, assim, a minha opinião. Tá ótimo. Bom, eu vou finalizar, é meio que um complemento de tudo que vocês falaram, assim, eu acho que a gente vai melhorar aos poucos com tudo, porque a gente está falando muito disso, então mesmo que for meio à força, a gente vai melhorar. Eu acho que tem essa questão da visibilidade, que é a referência, e o que você falou, Leila, de uma puxar a outra, porque às vezes, até mesmo aqui no setor, você já tem algumas figuras femininas que sempre aparecem, mas tem mais, né? E acho que aí é a referência, uma puxando a outra para que essas mulheres apareçam cada vez mais para você também poder trocar, né? Não ser só uma que fala sobre aquele assunto, porque você acaba ficando nesse nicho e a gente sabe que tem muito mais mulheres. Então, acho que a referência, né? Se você conseguir mostrar o currículo dessas profissionais, expor elas, vai trazendo mais, assim, né?
Mas uma questão, assim, que a Mari comentou, e só complementando o que a gente, acho que falou no artigo, que é aquela parte cultural, né? Então, hoje você tem várias mulheres competentes, mas tem posições que culturalmente as pessoas meio que já esperam um homem, né? E que era um dos pontos que a gente fala que tem que mudar essa cultura dentro das empresas, né? Então, porque essa vaga específica precisa de um homem, porque o homem não menstrua, o homem não tira licença maternidade, o homem não tem não sei o quê, e aí acabam se colocando. Mesmo que você tenha uma mulher competente, você vai colocar um homem ali, porque para aquela vaga específica, culturalmente, você se vê um homem. Então, acho que isso tem que quebrar para que quando a gente for montar uma mesa, quando a gente for chamar alguém para um evento, e aí entra também a questão da referência das mulheres, você ser automático, e não uma coisa assim, cumprindo a cota, né? Eu acho que talvez a gente vai avançar, porque num primeiro momento você vai ter que cumprir essas demandas, né, sociais que estão sendo exigidas, mas eu acho que no futuro a gente precisava chegar numa coisa que seja automática, né? Eu vou falar sobre esse assunto, os primeiros nomes que me vêm à cabeça são de X mulheres, né? Então, eu acho que essa questão da referência, essa quebra de cultura mesmo, a gente vai precisar treinar mais aí para o futuro. Patrícia, Mariana, Ana Carolina, muito obrigada pela contribuição de vocês, pela participação, pelo aceite do nosso convite. O nosso papo demorou, mas ele saiu e saiu lindamente. Assim, eu fico muito feliz de encerrar a nossa edição de 2024 aqui com vocês. Eu convido todo mundo que está nos assistindo a rever os outros episódios do Papo de Energia. Já estão abertas as inscrições para o SNPTE do CIGRE 2025, acontece no Recife, então deixo aqui o convite para quem nos assiste também. O CIGRE tem o Fórum de Mulheres, tem um espaço aberto para artigos, então você que está assistindo a gente agora pode começar a pensar seu tema para escrever agora, seu artigo. Mulheres participem, estão convocadas, invocadas a participarem dessa qualificação técnica, né, do setor, dessa discussão, desse debate. A gente vai ter uma pausa agora no Papo de Energia, mas em 2025 a gente volta com novas convidadas, novos debates, mas com a ideia de sempre de continuar valorizando, de dar visibilidade, contar as histórias das mulheres que estão construindo o setor elétrico energético no Brasil. Muito obrigada a todos que nos assistiram, muito obrigada às minhas 3 convidadas aqui, e até o próximo Papo de Energia em 2025.